Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula número 2 de redação para o segundo ano do Colégio Estadual Reis Magalhães. Pessoal, na aula de hoje, vamos conversar sobre coesão e coerência textual. Assuntos importantíssimos para quem quer fazer uma redação, seja ela de qual gênero for. Redação é o ato de redigir, o ato de escrever, seja texto de qual gênero for. Então, redação é uma disciplina que busca estudar todas as formas de produção textual. Bom, como foi dito, hoje nós vamos trabalhar coesão e coerência textual, que ter essas habilidades, a habilidade de coerência e coesão textual, saber como construí-las em um texto, é fundamental para que você possa fazer uma boa redação, seja essa redação de qual gênero textual for. Minha preocupação enquanto professor de redação é fazer com que vocês aprendam a redigir textos, seja texto dissertativo ou seja um texto de um gênero outro qualquer. Importante é que vocês compreendam que a produção textual ela não pode nunca fugir da coerência e da coesão textual. Professor, e o que seria coerência e a coesão textual? O que é a coerência e a coesão textual? Bom, de uma forma bem simples, posso dizer a vocês que a coerência está voltada para o sentido do texto, ou seja, para que um texto seja coerente, ele não deve ter contradições que comprometam o entendimento do texto, nem contradições internas, nem contradições externas, ou seja, não deve ter contradições nem dentro do texto, nem no texto com relação à realidade. E a coesão? A coesão são os nós que ligam as diversas partes do texto. Lembrem que um texto ele é formado por orações, que por sua vez formam frases, as frases formam parágrafos, e os parágrafos formam textos. Para que essas partes citadas elas possam estar unidas e não simplesmente um amontoado de palavras, é necessário que existam alguns nós, alguns conectores textuais. Esse é o termo adequado. É necessário que tenha conectores textuais. E esses conectores são as preposições, as conjunções, as repetições, entre tantos outros que a gente vai ver. Os pronomes relativos. Então, há uma série de conectores textuais que unem essas diversas partes de um texto. A coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto, como eu disse ainda há pouco. Um texto ele é coerente quando o leitor ou o ouvinte consegue entender aquilo que é dito. Existem 6 tipos de coerência: a coerência semântica, a coerência temática, a coerência pragmática, a coerência estilística e a coerência genérica. Vamos ver cada uma delas. A coerência sintática. Coerência sintática consiste em construir frases nas quais os elementos da oração estejam dispostos na ordem correta, além de evitar ambiguidade e garantir a colocação adequada dos conectores textuais. Então, para que eu tenha meu texto a coerência sintática, os termos precisam estar colocados na ordem correta. Eu trago aqui alguns exemplos. Na verdade, exemplos de incoerência sintática. Talvez seja mais fácil compreender a coerência sintática mostrando a incoerência. Veja o primeiro exemplo. Estudar vai Maria Matemática. Estudar vai Maria Matemática. Observe que a ordem que as palavras foram colocadas está invertida. Dificilmente alguém escreveria um texto dessa forma, com as palavras totalmente fora de ordem. Mas se isso acontecer, se aparecer em alguma avaliação,
vocês já sabem que trata-se da incoerência sintática. Mas nem sempre a incoerência sintática ela está tão à vista, assim, está tão na cara. Às vezes ela pode ser bem sutil. Vamos ver mais alguns exemplos. Deve ser difícil ser professor de natação. Você ensina e o aluno nada. Observe que a incoerência sintática ela acontece também quando há ambiguidade. O que é ambiguidade, professor? É a duplicidade de sentido. É quando uma frase pode significar mais de uma coisa. Veja esse exemplo aí. Deve ser difícil ser professor de natação. Você ensina e o aluno nada. O problema está na palavra nada. Afinal, significa nadar, quer dizer que o professor ensinando e o aluno nadando, ou trata-se de uma situação em que o professor ensina e o aluno não consegue aprender nada. Então, você escrever uma frase, deixar uma frase com duplo sentido, você impossibilita o leitor de compreender o que você está dizendo. Então, esse é um exemplo claro de incoerência sintática e que, para que você consiga identificá-lo, você precisa prestar muita atenção ao que está sendo dito. Mais um exemplo. João não foi à aula hoje, mas estava viajando. Onde é que está o problema aqui da incoerência, professor? Onde é que está a incoerência sintática? Está na colocação da palavra mais. A palavra mais que é um conector. Lembre que eu falei dos nós, que eu chamei de nós para tentar explicar de uma forma bem simples, bem fácil de entender. A ligação, a junção de partes. Então, o problema está na palavra mais. Por quê? Se eu digo, João não foi à aula hoje, o que se espera é que se apresente uma justificativa que explique a razão de João não ter ido à aula. Mas observe que esse mais não introduz uma explicação. Esse mais ele traz uma ideia de oposição. E essa oposição ela é completamente inesperada. Se a frase fosse, por exemplo, João não foi à aula hoje porque estava viajando, aí veja como muda totalmente. Então, quando eu tiro o conector mais, que indica oposição, e eu coloco o conector porque, que introduz uma explicação, aí a frase muda completamente de sentido e se torna totalmente coerente. João não foi à aula hoje porque estava viajando. Veja que torna-se uma frase coerente. Coerência semântica. A coerência semântica ela vai além do texto também. Não é só a questão de ter coerência dentro do texto. Quando falamos em semântica, estamos nos referindo ao desenvolvimento lógico das ideias, ou seja, ao sentido das palavras. Então, a coerência semântica ela se volta para o sentido. Mas não somente o sentido das palavras. É o sentido das palavras, é o sentido das frases, é o sentido que o parágrafo traz e, por fim, o sentido que o texto inteiro traz. Mas não só isso, ele vai além também do sentido que o texto traz. A coerência semântica, ela abarca também a questão da correspondência do texto com a realidade. Por exemplo, se eu escrevo um texto em que eu digo que o Colégio Estadual Reis Magalhães é amarelo. Quando eu vou confrontar esse texto com a realidade, eu vejo que o colégio não é amarelo, então há uma incoerência semântica, ou seja, o que eu estou dizendo não faz sentido, não corresponde à realidade dos fatos. Vamos ver mais alguns exemplos. Comprei uma bicicleta jovem. Onde é que está o problema da incoerência desta frase? A incoerência está na palavra jovem. Embora jovem seja uma palavra usada para dizer que alguém é novo, nova, não se aplica a objetos. Então, dizer que uma bicicleta é jovem é totalmente incoerente semanticamente. Mais um exemplo. Jogamos na defesa para atacar mais. Como assim? Se eu jogo na defesa, o que se espera de alguém que joga na defesa é se defender. E, no máximo, contra-atacar, né? Mas atacar mais não faz o menor sentido. Então,
Mais um exemplo que se parece com aquele exemplo que eu dei da cor do colégio. Porque onde o que eu digo no texto, o que eu digo na frase, não corresponde à realidade. Coerência temática. Quando você recebe um determinado tema para discorrer sobre, você escolhe enunciados que estejam de acordo com a proposta. Esse é o princípio da coerência temática, que privilegia apenas ideias que sejam relevantes para o bom desenvolvimento do tema. Bom, esse tipo de coerência, ela é bem conhecida por vocês. É o famoso não fugir ao que determina o tema. Então, de certa forma, quando nos propomos a escrever um texto, nós somos escravo do tema. Nós precisamos seguir exatamente o que é proposto no tema. Exemplo, se eu vou fazer uma redação, e a redação é sobre paz no Brasil, e eu começo falando sobre paz no Brasil, e depois eu começo já a falar de violência no Brasil, então há uma fuga gritante ao que determinou o tema. O tema é paz no Brasil. Eu posso colocar algum exemplo de violência? Sim, posso colocar, mas simplesmente como justificativa a algo que eu estou dizendo, e não passar a ser dominante, passar a dominar o assunto. Então, tem que ter muito cuidado com relação à fuga do tema. Lembre que é uma das competências cobradas na redação do Enem. Então, não fugir ao que determina o tema é imprescindível, é fundamental. A coerência pragmática trata-se da parte da linguística que estuda o uso da linguagem, tendo em vista a relação entre os interlocutores e a influência do contexto comunicacional. Ou seja, a coerência pragmática ela está muito voltada para o diálogo entre pessoas. Vamos imaginar uma situação em que duas pessoas estão conversando e uma pessoa faz uma pergunta. O que se espera da outra pessoa? Espera, obviamente, uma resposta. Vamos imaginar outra situação em que duas pessoas também estão conversando e uma pede para que a outra faça algo. O que se espera em seguida? Se espera ou que essa pessoa faça ou que diga que não vai fazer por uma razão qualquer que seja, mas é o que se espera. Vamos aos exemplos. Maria, vamos tomar um sorvete? E a resposta de Maria é: tirei nota 10 na avaliação de redação. Ora, o que se espera de uma resposta seria que ela ou dissesse, ou aceitasse o convite, ou dissesse que não ia, por alguma razão, fosse ela qual fosse. Mas é o que se espera, não que viesse com uma afirmação que não tem nada a ver. Isso está fora do contexto comunicacional. Não era de avaliação que João estava falando. Coerência estilística. A coerência estilística diz respeito à variedade linguística adotada em um texto. Ou seja, se você optou pelo uso da variedade culta, é coerente que você a preserve em todo o texto. Então, lembrem, quando a gente vai produzir um texto escrito, é sempre aconselhável optar pela variante culta da língua. Quem não sabe o que é variação linguística, até sugiro que veja o meu vídeo sobre variação linguística para o primeiro ano. Aí no canal, dê uma olhadinha, se preciso for. Quando a gente vai escrever um texto, o ideal é que se opte pela norma culta da língua. Então, a gente precisa ter esse domínio da norma culta para a produção textual. Exceto em textos em que, por conta de uma licença poética, seja aceitável, até seja mais adequado, a utilização de uma outra variante linguística. Mas o normal em texto escrito é optar pela variante culta da língua. Então, se eu começo um texto no estilo culto e, de repente, eu mudo para um estilo coloquial, então eu estou cometendo a incoerência estilística. E o que eu devo fazer é seguir a mesma linha em toda a minha produção textual.
Eu trago mais um exemplo de incoerência, no caso, a incoerência estilística, porque através da incoerência você compreende o que é a coerência. Amanhã apresentarei os relatórios ao senhor, diretor, pois os mesmos já estão todos prontos. Sou ligeiro, tá ligado, mano? Observe, a primeira frase, amanhã apresentarei os relatórios ao senhor, diretor. Então, a minha primeira frase, ela está escrita usando a norma culta da língua. A segunda frase também está escrita utilizando a norma culta da língua, pois os mesmos já estão todos prontos. Ok, então, nessas duas primeiras frases, eu fiz a opção pela norma culta da língua portuguesa. Mas vejam a terceira frase. Sou ligeiro. Tá ligado, mano? Observem que traz algumas expressões que não fazem parte do rol de expressões do rol de palavras da norma culta da língua portuguesa. Então, aí já é uma linguagem coloquial. O que leva em conta não é se tem ou não tem aproximação com o diretor. O que está sendo levado em conta é que, nas duas primeiras frases, optou-se pela variante culta da língua. Já na última frase, optou pela variante coloquial. Isso é uma incoerência estilística. Ou seja, se eu opto por um estilo em um texto, eu devo seguir esse estilo até o final. Trata-se de eu seguir a variante que eu iniciei o texto e até o final com essa mesma variante. Coerência genérica. A coerência genérica está relacionada à escolha adequada do gênero textual. Ou seja, se eu vou fazer um convite, se eu vou convidar pessoas para uma festa, eu não devo fazer isso através de uma carta ou através de uma notícia. Eu devo fazer isso através de um convite, isso é óbvio. Se eu vou fazer um anúncio de um determinado serviço ou de algo que eu tenho para vender, o gênero textual adequado para isso é o classificado. Eu não devo fazer isso em um diário, por exemplo. Se eu quero expressar um sentimento, expressar o que eu estou sentindo, o adequado é que eu faça isso em um poema e não em um conto. Então, a coerência genérica está relacionada a você escolher o gênero textual de acordo com aquilo que você quer falar sobre. É você escolher o gênero textual certo para aquilo que você pretende dizer. Coesão textual. A coesão textual são os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica entre as partes de um texto. Lembre que eu chamei a coesão textual de os nós, os conectivos, os conectores que ligam as partes. Como eu disse, os textos eles são formados por palavras que juntam-se a outras palavras para formar frases, que se juntam a outras frases para formar parágrafos, que se juntam a outros parágrafos para formar textos. E tudo isso deve ser feito através de ligações. Eu não posso produzir um texto simplesmente colocando frases sobre frases, ou parágrafos sobre parágrafos, sem ligação. Não. Tem que haver uma ligação lógico-semântica entre essas partes. Se não tiver, meu texto não tem coesão textual. Pode haver texto coerente sem coesão? Pode. O que não há é coesão sem coerência. Mas um texto coerente sem coesão pode sim existir, embora seja raro. Lembra dos nós que eu falei? Dos conectores textuais? Bom, os conectores textuais, está aqui um deles, os pronomes. Os pronomes eles são importantíssimos para que seja feita essa ligação entre as partes do texto. Vamos ver. O professor aplicou uma prova. Ele elaborou uma questão atual. Observe que o pronome pessoal, ele está colocado aqui, substituindo a palavra professor. Então, isso evita a repetição, evita que se torne um texto chato.
Imagine, o professor aplicou uma prova, o professor elaborou uma questão atual. Ficaria repetitivo, seria uma repetição desnecessária. Então, esse pronome, ele vem para ligar a primeira oração à segunda, sem que eu tenha que repetir a palavra, sem que eu tenha que repetir a palavra professor. Então, é importantíssimo. Um outro exemplo. Gosto de estudar e viajar. Estas são as coisas que eu gosto de fazer. Observe como o pronome demonstrativo estas está substituindo as palavras viajar e estudar. Então, isso evita repetir estas palavras novamente. Então, entender que os pronomes eles são importantes porque fazem essa ligação entre as partes sem ter que repetir as palavras é importantíssimo para se produzir texto, seja ele qual for. Vamos a mais um conector textual. As conjunções. As conjunções são palavras que unem orações. E o que é oração, professor? A oração são as palavras que se organizam em torno de um verbo, em torno de um núcleo verbal. Então, para que eu una duas orações, normalmente se faz essa união com conjunções. Vamos ver o exemplo. Os dias passam e as prestações chegam, mas a vida continua. Olha, os dias passam. Olha o verbo aqui, ó. O verbo passam. As prestações chegam, mas o verbo chega, mas a vida continua. Olha aqui o verbo continuar. O verbo continua. Então, observe que entre essas orações, existem aqui os conectores. Conector I, ligando a oração os dias passam, a oração prestações chegam, e o conector mais, ligando prestações chegam, a vida continua. Mas não é simplesmente ligar por ligar. Precisa haver uma relação lógica discursiva nessas conjunções. Então, não é uma conjunção qualquer que vai fazer essa ligação de forma adequada. Aí, se você observar, existe uma progressão, um fato novo é acrescentado. Os dias passarem, tem como consequência chegarem prestações, mas a vida continua. Apesar dos dias passarem, as prestações chegarem, tem algo de positivo aqui, a vida continua. Por isso que esse mais, ele é colocado aqui como uma oposição às duas frases anteriores. Então, existe uma lógica discursiva. Então, não é uma conjunção qualquer que vai ligar, não. Você tem que prestar atenção ao sentido das conjunções. E aqui tem esse retângulo amarelo, tem aqui várias conjunções e tem também os significados que elas agregam às orações, elas agregam ao texto. Preposições. Bom, eu disse ainda há pouco que as conjunções servem para ligar orações. Já as preposições, elas servem para ligar palavras. Observe. Gosto de estudar. A preposição de é que ela simplesmente serve para ligar o verbo gosto ao objeto, no caso aqui o objeto indireto, você. Então, essa é a função da preposição. Fazer essa ligação entre duas palavras. Outro exemplo, viajarei para Portugal. Mais uma situação em que a preposição, no caso para, tem como função ligar o verbo ao objeto. Aqui vocês têm alguns outros exemplos de preposições, as mais utilizadas, e aí vocês podem formular outros exemplos de como as preposições contribuem para a união dessas partes do texto, no caso as palavras, a união de uma palavra a outra palavra ou a outras palavras. Outro conector textual são os advérbios. Eu trago aqui
vários exemplos de advérbio e o sentido que eles agregam ao texto. Então, o advérbio ele indica sempre circunstância. Essa circunstância pode ser temporal, pode ser uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, da intensidade, da dúvida, da afirmação, da negação, enfim. O texto que eu trouxe para demonstrar como os advérbios contribuem para a coesão textual diz o seguinte: nos anos 70, o Brasil vivia um regime militar. Naquela época, a imprensa era proibida de denunciar erros do governo. Observe que eu tenho duas locuções adverbiais. As locuções adverbiais são nos anos 70 e naquela época. Observe que naquela época tem simplesmente a função de substituir a expressão, de substituir o advérbio nos anos 70. Porque se eu repetir o mesmo advérbio, será uma repetição desnecessária. Eu tenho outros recursos para evitar repetir novamente a expressão nos anos 70. Então, eu fiz uso de um outro advérbio, mas que traz, dentro desse contexto, traz o mesmo significado. Ou seja, naquela época, está se referindo aos anos 70. Vamos construir mais um exemplo simples de como os advérbios contribuem para a coesão textual. Conheço uma cidadezinha onde as pessoas não sabem o que é tristeza. O advérbio onde, ele retoma a expressão, a palavra cidadezinha. Então, ele contribui para que haja essa união entre as partes. Ao retomar a palavra cidadezinha, ele evita que eu tenha que repetir o mesmo nome, então contribui para que haja essa união harmônica sem tornar o texto chato, sem tornar o texto repetitivo. Então, resumindo, para que um texto seja coerente e coeso, é necessário que não haja, no mesmo, contradição interna ou externa, que todas as partes estejam interligadas adequadamente. Por hoje é só. Estou deixando na descrição desse vídeo um exercício para que vocês respondam e enviem para mim. Um grande abraço, tchau, se cuide.